programa anterior, chegámos a Ponte de Lima, um lugar incrível, onde mostramos para você paisagens lindíssimas, contámos lendas e também histórias verdadeiras entre povos que por aqui passaram, sem esquecer a atmosfera medieval da cidade. E claro, provámos as iguarias locais que fazem desta região tão especial. E no programa de hoje vamos continuar por Ponte de Lima. Um destino único, repleto de animação e muita história. Convidamo-lo a explorar e se apaixonar por Ponte de Lima. Fique connosco! Semana Ponte de Lima é sinónimo de animação. Quem sabe encontra um desfile de Zé Pereiras tal como nós, uma tradição popular em Portugal. Os Zé Pereiras geralmente tocam músicas animadas e marcham pelas ruas, vestidos com trajes coloridos e tocando instrumentos musicais tradicionais, como tambores e bombos. É uma tradição enraizada na cultura popular portuguesa, especialmente no norte de Portugal, que remota há muitos anos atrás e ainda é mantida viva por comunidades em todo o país. Ponte de Lima, rica em história e tradição, não faltam figuras ilustres que deixaram a sua marca. Entre eles, destaca-se o poeta e diplomata António Feijó, que cita Ponte de Lima em seus poemas. E também o cardeal Saraiva, um dos principais vultos do liberalismo e um dos maiores ícones do Minho. Ambos nasceram em Ponte de Lima. Além disso, na Avenida António Feijó encontra-se a estátua de Dona Teresa de Leão, que se ergue imponente. Mas afinal, por que razão decidiram fazer uma homenagem a Dona Teresa em Ponte de Lima? Outra entrada que vai dar acesso a Ponte de Lima é recebido por esta estátua de Dona Teresa de Leão, mãe de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. E a minha questão é, o que é que ela tem aqui a ver com Ponte de Lima, a Dona Teresa de Leão? Porque por acaso ela até está a apontar ali em direção ali ao centro, Cristina. Está a apontar e tem na sua mão direita um pergaminho, um rolo de papel, pergaminho, onde está escrito o fural de Ponte de Lima. Isto quer dizer que ela elevou Ponte de Lima a um estatuto que permitia este lugar a ter um mercado, a ter uma feira, que era muito importante, e também deu-lhe dignidade de município. Portanto, é muito isto, estamos a falar de 1125, portanto, anterior ainda à Batalha de São Mamede, muito anterior à formação de Portugal enquanto país independente, mas esta já era à vontade de Dona Teresa de Leão, que assinava rainha. Sempre teve essa ideia, devia ser uma mulher com bastante ambição, muito ambiciosa, e sempre teve essa ideia de dotar o Condado Portugalense de cidades importantes para, mais tarde, poder vir a constituir um reino independente do Reino do Leão. Portanto, a Dona Teresa de Leão teve um papel muito importante aqui com Ponte de Lima, e se estiver perdido, a Dona Teresa sempre vai apontar onde é que é o centro aqui em Ponte de Lima, não se preocupe.
monumento a não perder por cá é o Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima. O Palácio dos Marqueses de Ponte Lima também encontra-se cá e é visitável. É exatamente este palácio que nós vemos aqui, onde eles viviam. E quem eles eram, Cristina? Marqueses de Ponte Lima, antigos viscondes e mantiveram o título de Vila Nova de Cerveira, residiam em Lisboa, de facto, num famosíssimo palácio, o Palácio da Rosa, na Mouraria, mas tinham residência também em Ponte Lima, porque o título veio daqui, não é? É um paço que já existia no século XV, mas depois foi completamente remodelado no século XVIII, quando Dona Maria I elevou o título de Visconde de Vila Nova de Cerveira a Marquês de Ponte de Lima. E hoje em dia é só a casa deles ou tem mais alguma exposição? Hoje em dia é um museu, na realidade, e muito interessante. Hoje em dia, o Palácio dos Marqueses tornou-se um centro de interpretação da história militar de Ponte de Lima. Aborda a evolução do armamento e das vestimentas militares ao longo do tempo. Destaca a importância estratégica de Ponte Lima ao longo da história, explorando os eventos militares significativos que ocorreram na vila e nos arredores. Também homenageia líderes militares naturais de Ponte Lima ou com fortes vínculos com a região, que se destacaram em contextos de guerra e em funções diplomáticas de alto nível na história de Portugal. Este projeto resulta de uma parceria entre o Exército Português e a Câmara Municipal, estabelecida em 2011. No centro histórico, ao lado da Câmara Municipal, encontra-se outro edifício de interesse para a região. Estamos a falar do Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, pois esta região é conhecida por produzir alguns dos melhores vinhos verdes de Portugal, aproveitando as condições climáticas e geográficas favoráveis para o cultivo de uvas únicas. Neste centro, somos logo recebidos com um vídeo explicativo da produção deste produto na região. E já que viemos até Ponte Lima, não poderíamos deixar de falar do seu produto regional, um dos mais conhecidos, e não dá para não falar dele sem falar de Ponte Lima, que é o vinho verde. E por isso, nós viemos aqui até um sítio que fica bem no centro de Ponte Lima, que é o Centro de Interpretação do Vinho Verde. E Cristina, porquê é que nesta região aqui de Ponte Lima o vinho verde é tão conhecido? Será que é por causa do clima aqui da região ou tem outra razão? Sim, o clima tem muita influência na produção do vinho verde, mas com certeza se visitarem o Centro de Interpretação conhecerão muito a fundo sobre as várias sub-regiões, porque há várias sub-regiões. É uma das regiões demarcadas de vinhos em Portugal, desde 1908, e uma das maiores de Portugal e da Europa, e é exportado pela Europa inteira, e até está presente em todos os continentes, mas além disso, Ina, se me permite dizer-lhe, é uma fonte de subsistência muito importante, a produção da vinha, para o pequeno agricultor. Sabemos que, evidentemente, na época medieval, as vinhas estavam associadas a mosteiros e a grandes senhores e a grandes solares, mas à medida que andamos do século XVI para a frente, em especial, e no século XIX, vai se tornar um produto que vai prover à economia das famílias. E as famílias aqui nesta região
Tinham minifúndios, portanto nós estamos a falar de grandes latifúndios, são pequenas propriedades em que a produção da vinha e a venda do vinho vai ser também muito importante para a sobrevivência das famílias. E Cristina, agora uma pergunta também sobre a questão vinho verde. A cor não é verde. De onde é que vem o verde aqui? Não. É das uvas? Vinho verde existe em branco, tinto e rosé, vários tipos de uvas, são realmente uvas específicas para esta produção do vinho verde. Há várias teorias, mas a mais comum é que de facto é verde porque a região em si é luxuriante, verde. Há outras teorias sobre a origem do nome verde, também porque a fruta, as uvas não têm muito sol e quando não tem muito sol não são muito é pouco açucarada, portanto em português, em Portugal, como dizemos que a fruta não é doce, temos a tendência para dizer que a fruta é verde, mas há várias teorias sobre a origem do nome, mas a mais comum será porque vem de facto desta região que é muito verde. Verde, como nós vimos nas imagens, não é? Sim. Então, portanto, a região aqui do vinho verde, que é onde nós estamos em Ponte de Lima, Sim. é aqui o foco. Sim, é o noroeste de Portugal, onde chove muito mais do que no resto do país, mas mais uma vez a região é muito díspare, portanto aqui a região de baixo será muito mais quente, não? Do que as zonas da costa, Claro. portanto há sub-regiões e elas todas têm características diferentes. Mas o que é importante, no meu entender, é entender a importância da produção e da venda do vinho verde para a economia das famílias da região e também, quando se visita o centro de importação, entender como é que as pessoas trabalhavam, porque pensa-se, vinho é só na altura da vindima. Não. Exige uma preparação toda durante o ano inteiro. Exatamente. Dava trabalho a vários tipos de profissões que estavam ligadas ao vinho, a poda, que é uma coisa, nem toda a gente entende de tudo, não é? Uns podavam, outros faziam enxertias, outros faziam a vindima, outros depois produziam, com certeza, os produtos derivados do vinho, como as aguardentes. Portanto, dava trabalho a vários tipos de profissões e de profissionais durante o ano todo. E, por exemplo, aqui na produção do vinho, aqui em Ponte de Lima, já passaram várias épocas, vários povos, não é uma coisa de agora, já é uma coisa de imensos anos atrás e ainda falamos aqui desta região e do clima desta região, não é? E para você que só chegou agora, estamos em Ponte de Lima. Um lugar bastante animado, agradável e cheio de história. Tivemos a oportunidade de visitar o Palácio dos Marqueses, onde você pode conhecer melhor a história militar de Ponte de Lima, desde os tempos romanos. Para além disso, ainda entramos no Centro de Interpretação do Vinho Verde, onde falamos deste produto tão famoso da região. Continue connosco. Continuamos no Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde. O vinho verde nesta região não se trata apenas de uma bebida, mas sim parte integrante da cultura e identidade de Ponte de Lima. E ao visitar este Centro de Interpretação aqui em Ponte de Lima, você não fica só a conhecer sobre o produto em si, o produto regional, mas também sobre história e sobre as várias épocas de importância aqui de Ponte de Lima, como começando aqui na época romana, não é, Cristina, que foram os primeiros Sim. a habitar aqui Sim, Ponte de Lima. Exato, e depois a importância da implantação dos conventos e mosteiros na Idade Média e os produtos que eles Medieval. trouxeram. Exato. A época moderna é muito importante, com o rei Dom Manuel, que foi quem demarcou ou quem iniciou a venda dos produtos regionais de Ponte de Lima através de várias feiras medievais em Portugal e fora de Portugal. A época contemporânea, que é aquela que nós estamos agora a viver, e com certeza que estes produtos vão ter uma boa projeção no futuro, porque são produtos de excelência. E portanto aqui vem
A qualidade é sempre um garante do futuro para qualquer tipo de produto e com certeza estes são de ótima qualidade, portanto têm um futuro garantido. Portanto, é muito interessante esta timeline porque você fica a conhecer mais sobre a história, sobre o início, o meio e o futuro desta região e do produto regional. O espaço ainda conta com uma exposição permanente, onde encontra peças únicas utilizadas no processo de produção do vinho, desde o momento em que as vides são plantadas até o transporte do vinho e a sua comercialização, destacando sempre Ponte de Lima como a terra do vinho verde. Além do orgulho em seus produtos regionais, Ponte de Lima também é palco para várias festividades, geralmente celebradas na Praça de Camões. Entre elas, destacamos a tradição de festas de folclore, que celebram as ricas heranças culturais e a identidade única da região. A festa de folclore é muito mais do que uma simples celebração. É um mergulho profundo na alma desta encantadora vila portuguesa. É um lembrete vivido das tradições, histórias e espírito comunitário que unem as pessoas aqui há séculos. Os grupos transmitem os costumes tradicionais de Ponte de Lima, ligados ao trabalho agrícola e à vida cotidiana, com membros vestindo trajes confeccionados por artesãos locais para garantir a autenticidade. O estado de espírito contagiante e alegre dos membros contribui para a atmosfera festiva e envolvente. Estamos na praça principal de Ponte de Lima, que é a Praça de Camões. Para quem vem da ponte, pela antiga ponte que dá o nome aqui a Ponte de Lima, chega logo aqui à praça. E por falar em ponte, e ponte que dá o nome a Ponte de Lima, esta ponte é medieval ou é romana? É que eu já vi ponte medieval e romana, ponte medieval, afinal é os dois? Ou como é que é? É os dois, na realidade. Existiria uma antiga ponte romana, construída muito provavelmente no século I por Imperador Augusto, porque ele é que fez sair de Braga a famosa Via 19 que ligava Braga para Augusta, a atual Braga, à Astorga. E essa via número 19 passava aqui. A ponte não seria assim, seria bastante mais larga do que é agora. E ainda existe uma pequena parte da ponte romana, bem lá ao fundo, aqueles últimos arcos que se vêem, e iremos com certeza lá, aqueles últimos arcos são romanos e o pavimento até é bastante diferente. Depois, por várias vicissitudes, acabaram por construir uma outra ponte, certamente no século XIV, e o que vemos também, parte do traçado é século XVI, com estes arcos apontados. Portanto, sim, existe uma ponte romana. Existia a ponte romana, que depois destruiu-se, é isso? Foi melhorada
e já ficou medieval. E depois Então é sim, dois em um. há o 2 em 1, mas ele ainda está correto. Existe uma parte que é medieval e uma parte que ainda é romana. Portanto, ambas as denominações estão corretas. Aqui o Rio Lima, ele fica sempre assim, como você disse ali nos soldados que eles passaram a pé, aquele rio não sobe, fica sempre assim... Não, existiam grandes cheias, elas só foram reguladas com a construção da barragem do Lindoso. Antes disso existiam cheias monumentais em que a água chegava até aqui a este nível. Não todos estes rios de montanha, porque o rio nasce numa montanha, na montanha de São Mamede, em Espanha, na Galiza, quando de gelo sofrem grandes inundações, mas a ponte resistiu. Então a ponte romana não foi destruída por causa da cheia? Foi Não. só mesmo Melhorada. melhorada? Sim. Ok. Sim. E você, se vier a Ponte Lima, pode deixar o seu carro estacionado mesmo aqui neste parque que, pronto, impede um bocadinho esta vista natural bonita, mas facilita muito o acesso aqui logo a Ponte Lima, à via principal e à ponte. Ponte de Lima combina duas épocas distintas da história, a romana e a medieval. Durante o período romano era conhecida como Limnia e testemunha a sua importância através da ponte romana e vestígios arqueológicos. Já na era medieval, a vila cresceu em importância como centro comercial e defensivo, com a reconstrução da ponte e também de outros monumentos. Hoje, os visitantes podem explorar estes vestígios, tornando Ponte Lima um destino fascinante para os amantes de história. E, além disso, pode desfrutar de um belo passeio sobre esta ponte pedonal, seja com família ou com amigos. Aqui percebe-se melhor aquilo que nós falámos ali à entrada da ponte, porque estamos agora em cima da ponte. Aqui, penso eu que era a torre, não é, Cristina, onde cobravam os impostos para a entrada da cidade. A ponte medieval e ali mais à frente parece-me ser a ponte romana. É exatamente isso. E, né, portanto, estamos no sítio exato onde existia uma porta e uma torre para cobrança da portagem. Existia outra torre no final desta ponte, onde é agora o Largo Camões, e a muralha que circundava, vê-se ainda perfeitamente duas torres, não é? A Torre de São Paulo e aquela Torre da Cadeia. E daqui para a frente já estaríamos fora da cidade, no antigo percurso da Via 19 do tempo dos romanos e da estrada medieval para Santiago de Compostela, que ainda hoje assim é, que passa por cima da antiga ponte romana. Isto até aqui é medieval, é toda assim a direito e depois percebe-se mesmo a diferença ali, a ponte romana que é assim mais em arco, não é? Em arco, exato. Estamos a chegar ao fim da ponte romana de Ponte Lima e acho que por ali vamos conhecer uma nova cidade. É verdade. E conta-nos a história. Com todo o prazer. No próximo programa Cidades de Portugal, vamos até Monchique, uma vila portuguesa encantadora, conhecida pelas suas águas termais e também pela cerâmica artesanal. E por isso vamos visitar um ateliê onde vamos descobrir melhor esta arte. E ainda vamos conhecer a gastronomia desta serra algarvia. Não perca no seu programa Cidades de Portugal.